A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós comentaremos a lição de número 13, Adultos, que tem como título Voltados os olhos para a bendita esperança. Última lição deste primeiro trimestre de 2021, qual estudamos o verdadeiro pentecostalismo. Amém? Então vamos à lição 13, voltado os olhos para a bendita esperança. Tema maravilhoso para encerrar esta lição. Então, o texto áureo encontra-se no livro de Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade prática. A nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Leitura bíblica em classe. Encontra-se no livro de Atos, capítulo 1, versículo 6 ao 11. Amém? Então, lição 13, última lição do trimestre. Encerrando a lição, o tema do trimestre com chave de ouro, falando sobre a volta de Cristo, a bendita esperança, porque essa expressão se refere a isto, a segunda vida de Cristo, a vida dele em glória, em poder e majestade, porque essa é a esperança da igreja. A expectativa dos pentecostais é essa, meu irmão, acerca da volta de Cristo. Isso não é fator secundário, não. Ele é essencial, ele é primordial na vida cristã. É a bendita esperança. É algo que não pode ser negociado. É uma doutrina que não dá, meu irmão, para ser negociada, mas que deve ser afirmada com muita seriedade. Cristo breve virá, meu irmão, é a bendita esperança. Essa é a convicção que o nosso Senhor pode voltar a qualquer momento, meu irmão. E isso tem que ter impacto na nossa prática de evangelização, de santidade, de fidelidade com o Senhor. Então nós devemos sim estar nessa expectativa. É a maior expectativa que nós vivemos, é esta bendita esperança, porque tudo isso se encontra na certeza, meu irmão, de que um dia estaremos com o nosso Senhor no céu de glória. Esta bendita esperança é cantada, meu irmão, em nosso zinário e pregada de maneira entusiasmada. Cristo breve virá. O Senhor breve virá. E esse era o slogan, meu irmão, dos pioneiros da palavra de Deus, que até talvez tinha se perdido, mas eu não creio que se perdeu, que era Jesus salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Cristo vai voltar, meu irmão. Essa esperança tem que estar viva na nossa vida, tem que ser real, tem que ser prática diária no nosso dia a dia. Essa bendita esperança que a qualquer momento nosso Senhor vai tocar a trombeta e vai arrebatar, sim, vai arrebatar a sua igreja. Tópico primeiro da lição: breve o Senhor virá. Meu irmão, as profecias messiânicas do Antigo Testamento ela apontam para dois eventos. Primeiro evento, a aparição de Jesus como homem para realizar a grande obra da redenção. E a sua segunda vinda no fim dos tempos. Isso é escatológico, meu irmão. Envolve o arrebatamento da igreja e a sua vinda em glória. Os profetas do Antigo Testamento, tais como Isaías, Ezequiel, Zacarias, dentre os demais, anunciaram essas promessas, meu irmão. O pioneiro das Assembleias de Deus no Brasil, o missionário Daniel Berger, o slogan dele terminava com o breve voltará, que diz respeito ao arrebatamento da igreja. Cristo virá, meu irmão, e isso eu não tenho dúvida. E esta esperança deve ser uma constante na nossa vida, na vida cristã, meu irmão.
Então este é o primeiro tópico que vai falar sobre a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, meu irmão, ela é ensinada na Bíblia inteira. Na Bíblia inteira nós percebemos que Cristo vai voltar. Mas nós devemos entender que essa vinda de Cristo, ela se dará em duas fases. É uma única vinda, mas em duas fases. Por quê? Porque existe texto nas Sagradas Escrituras, até o que está na leitura bíblica em classe. Atos 1, capítulo 11 fala: varões de Galileu, por que está olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, adivinha-se como o céu viste ir. Ou seja, ele está dizendo aqui que vai ser uma vista visível, mas ele está falando aqui para os judeus. Os judeus. Mas quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, ele fala: vai ser no momento, no abrir e fechar de olhos, porque a trombeta soará. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, mas não precederemos os que dormem no Senhor. O que a Bíblia então está nos mostrando? Está em contradição? Porque em um momento diz que todo olho verá, e no outro momento diz que vai ser num momento, no abrir e fechar de olhos. Então, irmão, eu tenho que entender isto, essa segunda vinda de Cristo. Cristo virá. Primeira fase, arrebatamento. Algo inesperado. É o rapto dos seus na terra. Cristo vai vir para os seus. E quando Cristo vir para os seus, meu irmão, vai ser o arrebatamento, vai ser o rapto da igreja aqui na terra. Todos aqueles que dormiram em Cristo, os santos do Antigo Testamento, quanto do Novo Testamento, que aceitaram a Cristo e morreram em Cristo, ressuscitarão a encontrar o Senhor Jesus nos ares. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados e encontraremos também o Senhor Jesus Cristo nos ares. E Cristo vai reunir os seus e levará para o céu de glória, onde se dará as bordas do Cordeiro, onde se dará o tribunal de Cristo. Quando a igreja for arrebatada e levada para o céu, passará primeiro pelo tribunal de Cristo. Não é um tribunal de condenação, mas é um tribunal de recompensas ou não. Porque nem todos que vão estar ali vão receber recompensa, mas muitos vão receber suas recompensas. Não me pergunte de que recompensas são essas. Eu sei que vão ser recompensas, porque a palavra de Deus nos fala, meu irmão, que a obra daquele que permanecer, se for de ouro, prata ou de pedras preciosas, o fogo a provará e elas permanecerá. Mas a obra de alguém, se for madeira, palha e feno, ela se consumirá. Todavia, a palavra de Deus fala, conquanto este será salvo, mas não receberá recompensa. Então Cristo vai vir arrebatar a sua igreja, a igreja vai ser levada para o céu, tanto os que dormirem em Cristo quanto os que estiverem vivos, e ao chegar ao céu passarão pelo tribunal de Cristo e depois do tribunal passarão para as bordas do Cordeiro, ou seja, agora vai ser a união de Cristo com a sua igreja. É aquela parte onde Cristo fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Cristo já ceia no meio da igreja. Cristo hoje está ceando, meu irmão. Quando você participa da Santa Ceia do Senhor, Cristo está ali presente. Mas vai chegar o dia que nós iremos cear com ele. Porque hoje Cristo está ceando com a gente, mas um dia nós cearemos com ele, estaremos diante de Cristo. Então esta é a promessa, irmã, a segunda vinda de Cristo. Então essa é a primeira fase, que depois de passar dessas bordas do Cordeiro, por isso é bom os irmãos sempre também estudar um pouquinho sobre a simbologia, o paralelismo que existe entre o casamento judeu com a volta de Cristo, que tem muitos traços semelhantes. Não é à toa que Cristo, quando veio a esta terra, ensinou sobre isto. Então nós devemos estar preparados, meu irmão, porque ela pode se dar a qualquer momento. E depois de passar desses 7 anos, a igreja no céu, Cristo vai vir agora com os seus. Perceba que Cristo veio para os seus
arrebatou, rápido, sem ninguém perceber, invisível. Depois de algum tempo é óbvio que vão perceber. Mas depois de passar algum tempo, aí Cristo virá, como fala em Atos 1:11, a qual falamos. Vai vir resgatar Israel da sua opressão, da sua perseguição que está sofrendo. E Cristo virá ali naquele monte a qual os discípulos viram Cristo ascender ao céu. Vai ser a volta visível, vai ser a volta em glória, vai ser a volta de Cristo agora com a igreja e seus milhares de anjos para estabelecer o seu reino milenal aqui na terra. Ou seja, Cristo vai estabelecer o reino dele aqui na terra. O reino de Deus vai ser estabelecido na terra durante 1000 anos. Então esta sim é a segunda vinda de Cristo, meu irmão. Cristo virá. E isto é uma promessa, tanto de Cristo quanto de Deus. E nós percebemos isso em todas as escrituras, que é uma promessa. Ele prometeu vir buscar para os seus. Não se turbe o vosso coração. A palavra de Deus fala. Crede em Deus. Crede também em meu Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que vou vos preparar lugar. Então Cristo, meu irmão, ele prometeu que virá. E ele não tardará. Alguns já têm a sua vinda, a sua volta como tardia. Mas a palavra de Deus nos fala que não tempo tardia, mas antes ele está sendo longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca. Ou seja, Cristo está querendo, como o ide da lição anterior que nós estudamos sobre o discipulado, que você vai e faça discípulo, ide pregar o evangelho. Ele não quer que ninguém se perca. Então, meu irmão, que possamos cumprir o ide de Cristo, porque a sua volta pode ser a qualquer momento. A qualquer momento Cristo pode arrebatar sua igreja e encerrar de uma vez por toda, meu irmão, nossa história nessa terra, porque vai acabar, nós sairemos desse tempo, passaremos a habitar com Cristo eternamente. E esta é a esperança da igreja do Senhor, meu irmão. Esta é a esperança. E Cristo nos prometeu que ele voltar. E o dia se aproxima. E como sabemos que o dia se aproxima, meu irmão? Só basta ver tudo que nos está cometendo, tudo que está em volta, tudo está acontecendo no mundo. É a volta de Cristo que está se aproximando, meu irmão. A palavra está sendo pregada, está sendo anunciada, e assim como nos dias de Noé não lhe deram ouvido, assim vai ser nessa geração, meu irmão. As promessas estão sendo se cumpridas há mais de 2000 anos atrás. O Espírito Santo veio estabelecer a sua dispensação da graça. E era uma promessa de Deus. Essa promessa parcial já se cumpriu. E nos últimos dias ela vai se completar tremendamente sobre a nação de Israel. Porque Deus vai derramar um espírito de clamor sobre a nação como se nunca derramou. E o Espírito Santo de Deus, meu irmão, está anunciando. Jesus Cristo vem, Jesus Cristo vem. E o movimento Reacender Pentecostal veio para fazer com que a efusão, a ousadia, a autoridade do Espírito Santo que foi dada à igreja para levar esse evangelho, meu irmão, é para que o reino de Cristo venha a ser estabelecido. E a igreja está levando, está fazendo que o reino de Cristo cresça. Por quê? Porque Deus não quer que ninguém se perca, meu irmão. Deus não quer que ninguém se perca. Os eventos estão mostrando que estamos caminhando para o fim. Estamos caminhando, meu irmão, para o derradeiro e último dia. Porque já está próximo da meia-noite. Cristo virá buscar a sua igreja e nós devemos estar preparados. Preparados devemos estar. Nós não devemos se preparar, mas devemos estar preparados. O segundo tópico da lição fala necessidade de vigilância. É quando Cristo agora vai nos exortar à vigilância. Vigiai. Mateus 24, 44. Vigiais, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor, meu irmão. Ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda.
Mas Cristo nos mostra que você deve estar preparado. A exortação à vigilância, meu irmão. Eu tenho que andar com os pés em cima do prumo, nem cambaleando para a esquerda, nem para a direita, mas andando conforme os preceitos divinos. Cristo ensinou isso em várias parábolas. A parábola clássica, que devemos estar em vigilância, sempre preparados, é a parábola ali das 10 virgens, meu irmão. Nós devemos estar sempre preparados para a vinda do noivo, porque não sabemos o dia, nem a hora, nem o momento em que ele virá. Mas a palavra de Deus sempre nos exorta que nós devemos estar preparados. Preparados devemos estar, porque a qualquer momento o raiar pode vir. Embora aconteça falsos alarmes, como o autor da lição fala. E ao longo da história você percebe que muitos líderes religiosos tentaram marcar uma data. Cristo vai vir tal dia. E muitas pessoas seguem. Seguem porque não leram as escrituras ou se fazem de cego. Porque as escrituras são bem claras. Ninguém sabe o dia nem a hora, a não ser Deus. Então nós devemos ter cuidado, meu irmão, com essas falhas, com esses alarmes falsos. E as pessoas correm desesperadas como se o mundo fosse acabar. Em vez de se prepararem, aceitando a Cristo, se alicerçando em Cristo, se alicerçando em quem tem o poder, meu irmão, de salvar a alma, que é Cristo. O crente que está firmado em Cristo não anda iludido, desiludido com as coisas, as filosofias vãs desses homens que ficam tentando marcar data, tentando arranjar seguidores para si. Falsos profetas, falsos Cristo vêm surgindo. E com isso tudo nós percebemos quanto é urgente a pregação da palavra de Deus, porque essas pessoas estão carentes de Deus, estão carentes de Cristo, estão carentes do Evangelho. São pessoas que estão cegas espiritualmente, não conhecem a verdade. E a verdade, para ser dita, ela necessita ser dita por alguém que tenha compromisso, com a palavra de Deus. Então, meu irmão, nós devemos ter compromisso, devemos buscar fazer com que as pessoas não errem o caminho, porque é em Cristo que estão as palavras que dá vida, e você é portador da palavra que dá vida. Cristo virá. Não sei o dia, não sei a hora, mas ele virá. Devemos ter essa esperança em nossos corações e nossas mentes, palpitando cada dia a bendita esperança, porque Cristo breve virá e irá levar os seus para o céu de glória. E o terceiro ponto é vivendo com fidelidade. O autor fala que viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão, na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade de seu povo. Então, meu irmão, o crente tem que ser fiel. E é óbvio, porque existe essa perseverança. Eu tenho que perseverar, operando a minha salvação. Nós estamos em um processo contínuo de santificação até alcançarmos a estatura de varão perfeito quando Cristo vier arrebatar a sua igreja. Porque esse corpo aqui, que é sujeito à doença, é sujeito à corrupção, esse corpo, em resumo, que é corruptível, se revestirá de incorruptibilidade. Este corpo que é mortal se revestirá de imortalidade. E não estará mais sujeito a pecado, a dor, a falhas, a erros. Não, mas seremos varão perfeito, a estatura de varão perfeito. Assim como ele é, nós seremos. Não sujeito mais ao tempo. Não sujeito mais às mazelas deste mundo. Não sujeito mais ao pecado, porque Cristo irá nos libertar. Estaremos ausentes do pecado, porque Cristo hoje nos chamou, nos tirou de um lamaçal e nos colocou numa posição de salvo, de justificados. Então o poder do pecado que estava sobre mim quando estava no mundo, não está mais sobre mim, porque o poder do pecado já não me alcança mais, mas eu estou sujeito ao pecado, mas a condenação do pecado não está mais sobre mim. E quando Cristo arrebatar a sua igreja vier,
Vai ser eliminado o pecado da nossa vida, vai ser a ausência do pecado. Nós não estaremos mais sujeitos ao pecado, porque estaremos livres deste corpo corruptível. Mas para alcançarmos isso, nós temos que se manter fiel, viver uma vida com fidelidade. E o autor fala que fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, meu irmão. É aquele que é fiel, aquele que é leal, verdadeiro. Este é o terceiro tópico que fala vivendo com fidelidade. Nós temos a fidelidade de Deus. Esse é um atributo moral de Deus, que é um atributo comunicável, um atributo que Deus também dispensou para a humanidade, porque existem atributos de Deus que são comunicáveis, ou seja, aqueles que foram passados também para o ser humano, e existem aqueles atributos de Deus que são incomunicáveis, tais como onipresença, onisciência e onipotência, que só esses atributos só pertencem a Deus, mas fidelidade não. O homem pode ser fiel, porque foi um atributo comunicável ao homem, foi passado ao homem, fidelidade. Então o homem pode sim ser fiel. Eu preciso ser fiel, porque isto mostra a virtude cristã na minha vida. Isso reflete a glória de Cristo. Eu transmito isto através do meu testemunho, porque a fidelidade ela está incluída com a perseverança, porque aquele que é fiel, ele é leal. Aquele que é fiel, ele tem um caráter ilibado. Aquele que é fiel, meu irmão, em conformidade aos preceitos divinos. Aquele que é fiel segue a Cristo fielmente. Sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, mas ele é fiel totalmente ao Deus que tudo pode, tudo faz e tudo vê, meu irmão. Então, esta é uma fidelidade. Esta é a fidelidade que Cristo espera de cada um de nós. Eu não sei o tempo, nem a hora, meu irmão, mas eu sei de uma coisa: Cristo virá. Cristo virá no momento oportuno. Cristo vai intervir no meu tempo, no teu tempo, nesse tempo chamado Cronos, e vai agir no tempo oportuno para dar um basta, para dar um fim. E assim nós estamos encerrando a nossa lição bíblica neste trimestre que falamos sobre o verdadeiro pentecostalismo. E na lição de hoje nós encerramos com chave de ouro, voltados os olhos para a bendita esperança. Jesus Cristo virá e não tardará, meu irmão. Você tem por tardia? Eu não tenho, mas eu sei que ele está esperando um pouquinho de tempo, só um pouquinho de tempo. E o que virá, virá e não tardará. Ele não está tardando, mas ele vai vir no momento certo, no momento exato, para arrebatar a sua igreja, meu irmão, e vir estabelecer seu reino milenar aqui na terra com poder e glória, porque somente ele pode, somente ele faz. Então que Deus abençoe os irmãos e até o nosso próximo trimestre, que também vai ser um trimestre de bênção, um trimestre maravilhoso. Continue nos acompanhando, meu irmão. Você que está nos acompanhando, compartilhe nossos vídeos, as nossas aulas, para que alcance do evangelho, do poder da pregação, da mensagem, do ensino, seja levado a mais e mais pessoas, para que as pessoas venham a se render aos pés de Cristo e reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador, e fazendo assim, fazer parte do corpo de Cristo, ao qual será arrebatado na volta de Cristo, porque Cristo virá e não tardará.